Jerusalém, ano 33 depois de Cristo. A cidade fervilha de gente. Peregrinos caminham pelas ruas estreitas, vendedores gritam nos mercados, sacerdotes murmuram entre si. Mas naquele dia, uma outra multidão se reuniu, não para celebrar, mas para assistir à morte de um homem. Na colina do Gólgota, 3 cruzes foram erguidas. No centro delas, um condenado especial. Seu corpo ensanguentado, sua pele rasgada pelos açoites, seus olhos pesados de dor e cansaço. E então, ele fala. Suas palavras cortam o silêncio como uma lâmina. Palavras que ecoariam pela eternidade. O que ele disse? E mais importante, o que realmente significam essas palavras? Você está prestes a descobrir um segredo que poucos entenderam até hoje. A crucificação não era apenas uma forma de execução. Era um espetáculo. A vítima era humilhada até o fim. Soldados se divertiam. A multidão zombava. E mesmo assim, Jesus não responde com raiva. Não grita de dor. Não amaldiçoa ninguém. Ao invés disso, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Perdoar? Como alguém consegue perdoar enquanto está sendo torturado? Essas palavras não são apenas um ato de bondade extrema. São um ensinamento. Jesus não estava apenas falando sobre os soldados que batiam nele. Ele estava falando sobre todos nós. Porque quantas vezes erramos sem sequer perceber? Quantas vezes fazemos algo sem entender as consequências? Jesus sabia que a humanidade estava perdida, e mesmo sofrendo a pior dor possível, ele escolheu perdoar. Isso significa que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Mas essa era apenas a primeira de suas palavras. O próximo momento seria ainda mais chocante. Os 3 estavam ali, condenados à morte. Mas enquanto Jesus sofria em silêncio, um dos ladrões não resistiu à tentação de zombar dele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não queria redenção. Ele queria uma prova, um milagre, uma saída fácil. Mas o outro ladrão, entre gemidos de dor, olhou para Jesus com um olhar diferente. Ele não viu um simples homem crucificado. Ele viu um rei, e então, com a voz fraca, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse pedido mudou tudo. A resposta de Jesus foi instantânea, sem hesitação. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase é mais do que uma promessa. Ela é a prova de que a salvação não depende de obras, mas da graça. Aquele homem não teve tempo para fazer boas ações. Não foi batizado, não frequentou templos, e mesmo assim, Jesus garantiu a ele a vida eterna. Isso nos leva a uma verdade profunda e muitas vezes ignorada. A salvação é um presente. Não pode ser comprada, não pode ser conquistada. A Bíblia deixa isso claro em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que não há nada que possamos fazer para merecer o favor divino. As boas obras não são um pagamento pela salvação. Elas são o resultado de um coração transformado pela graça. Esse ladrão não tinha nada a oferecer. Nenhuma religião, nenhum sacrifício, nenhuma boa ação. Tudo o que ele tinha era fé, e isso foi o suficiente. Essa cena nos faz pensar. Quantas vezes achamos que não somos dignos do perdão de Deus? Quantas vezes nos prendemos ao passado, achando que nossos erros são grandes demais para serem apagados? Mas se até um criminoso, condenado pôde encontrar salvação nos últimos instantes de sua vida, então, o que nos impede de sermos salvos também? De repente, Jesus solta um grito. Meu Deus, por que me abandonaste? O Filho de Deus. Abandonado? Esse é um dos momentos mais misteriosos da crucificação. Mas, para entender, precisamos voltar ao Antigo Testamento. Essas palavras foram retiradas do Salmo 22, que descreve exatamente o que estava acontecendo ali. Jesus não estava duvidando de Deus. Ele estava revelando que aquele momento já havia sido profetizado há séculos. Mas há algo ainda mais profundo. Na cruz, Jesus não chamou Deus de Pai. Ele disse, meu Deus. Por quê? Porque naquele instante, ele estava carregando sobre si o pecado do mundo.
e o pecado separa o homem de Deus. Jesus experimentou a escuridão da separação para que nós nunca tivéssemos que sentir o mesmo. Você entende agora o peso desse sacrifício, mas a jornada ainda não acabou, porque as palavras finais de Jesus ainda revelariam um último segredo. Com sua última força, ele diz: "Está consumado." Uma frase, uma declaração eterna, que mudou tudo. No grego, a palavra usada foi tetelestai, um termo comercial que significava dívida paga. Isso quer dizer que o preço estava quitado. Nenhum outro sacrifício era necessário. Jesus pagou o preço por nós. E então, sua última frase: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Dessa vez, ele voltou a chamar Deus de Pai. A separação havia acabado e, no instante em que ele morreu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. O mundo nunca mais seria o mesmo. Cada palavra dita por Jesus na cruz carrega um peso infinito. Ele não apenas falou, ele revelou. Cada frase foi um portal para o mistério da redenção. Mas agora, eu te pergunto, o que essas palavras significam para você? Por séculos, teólogos tentaram explicar a profundidade desse momento. Mas no final, a resposta é simples. Jesus estava nos mostrando que o amor de Deus não conhece limites. O perdão concedido aos soldados, a promessa feita ao ladrão arrependido, o sofrimento suportado sem reclamar, tudo isso aponta para uma verdade. Ele se entregou para que nós pudéssemos viver. Mas será que compreendemos o preço desse sacrifício? Será que realmente entendemos o que foi feito por nós? Quantas vezes buscamos sentido para a vida em lugares errados? Quantas vezes nos afundamos em culpa, sem perceber que o preço já foi pago? Quantas vezes achamos que precisamos fazer mais para sermos aceitos? Mas a verdade é que o preço já foi pago. A obra já foi consumada. Agora, tudo o que precisamos fazer é crer. Porque a salvação não está nos rituais. Não está nas boas ações. A salvação está em Cristo. Mas aqui vai um alerta. Se tudo isso é verdade, se a cruz realmente foi o ponto final no plano da salvação, então, há apenas duas opções diante de nós: aceitar esse presente ou rejeitá-lo. A pergunta agora não é mais sobre o que Jesus disse na cruz. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essas palavras? Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. E lembre-se, algumas verdades são grandes demais para serem ignoradas. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo!